Temos mais um grande desafio na infraestrutura e na transição energética do país, agora como foco no debate nacional: o combate ao desperdício de eletricidade. O Brasil perde anualmente cerca de 40 terawatts-hora de energia elétrica por conta de furtos e fraudes, as chamadas perdas não técnicas. Em um relatório recente, o Tribunal de Contas da União destacou que esse volume de desperdício é maior do que de toda a geração anual da usina de Belo Monte, olha só. E para analisar o impacto dessas perdas no bolso do consumidor, o papel das distribuidoras e também as mudanças regulatórias necessárias, conversamos agora com a colunista do CNN Money, Joísa Dutra. Joísa, muito boa tarde, obrigado por estar falando aqui com a gente. Boa tarde, Fabrício. Gostei de ver que você gosta do tema, tanto quanto eu, infraestrutura. Vamos abordar bastante, então, porque, Luísa, o brasileiro que paga a conta de luz em dia, ele que está bancando quem faz esse gato de energia, e quanto esse custo chega na tarifa? Muito importante as pessoas entenderem que o furto e a fraude de energia elétrica, que são bastante expressivos no Brasil, são bancados ou pelo consumidor ou pelo acionista, mas também, digamos o seguinte, uma proporção, grosso modo, de 2/3, 1/3, ou seja, no processo de determinação das tarifas, o regulador reconhece o volume regulatoriamente e autoriza as distribuidoras a cobrarem esse volume, que então é cerca de 2/3, grosso modo, mas 1/3 seria suportado pelo acionista. Importante entender que esse suportado pelo acionista tem consequências sobre retorno, sobre a capacidade de investimento, sobre a capacidade de modernização das redes. Então, no fundo, o consumidor paga sempre. E o telespectador, Joísa, que está nos assistindo, para ele entender a dimensão. O Brasil, 40 terawatts-hora, né, anualmente. Qual que é a dimensão disso para quem está nos assistindo? Eu estava tentando fazer um paralelo, pode ser meio impreciso, mas o queridinho hoje do mundo em termos de eletricidade, transição energética, é o consumo dos data centers. Então, é claro que a expectativa de crescimento do futuro é bastante grande, a trajetória no Brasil e tudo, mas se a gente olhar esse volume de perdas de 2024 que você reportou, e que inclusive é destacado pelo TCU no relatório recente, este volume não apenas corresponde a mais do que a geração de eletricidade da usina de Belo Monte, um grande empreendimento, mas também ele é cerca de 5 vezes o consumo de eletricidade dos data centers nesse período. Então é o seguinte, a gente precisa, sim, enfrentar a herança do passado para poder lidar com o futuro, porque nós estamos falando em fazer novos investimentos para recepcionar esse crescimento bem-vindo, não é isso? Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é o seguinte, vamos analisar o que a gente está fazendo com o que a gente já produz. Uma parte muito importante é desperdício. A gente tem uma cultura de desperdício. Ela não está apenas do setor elétrico, ela tem outros setores. Estava vendo um relatório recente até do setor do saneamento. A gente tem 40% de perdas no saneamento e esse nível tem ficado estável ao longo do tempo. Economias, quer dizer, uma média das economias desenvolvidas seria 15%, e a gente tem uma meta de 25%. Então, a gente precisa olhar não apenas o volume de perdas, a proporção das perdas, mas o que é excesso e como é que elas estão evoluindo no tempo. O que a gente tem é, em eletricidade e em saneamento, essas perdas não têm caído. É interessante você fazer esse paralelo com o saneamento, porque realmente são perdas que chamam muita atenção, como no setor elétrico. A gente tem avanços tecnológicos, fiscalização das distribuidoras. Por que a gente não consegue combater esse desperdício, pelo menos no que tange aos furtos, por exemplo, né? Essas perdas não técnicas, esse gato de energia que o brasileiro está acostumado a chamar? É por conta, é uma falha do setor ou seria mais um caso de polícia? É os dois, não é? Nós estamos falando de incentivos e da efetiva capacidade das companhias poderem enfrentar o problema. Então, quando a gente analisa o volume de perdas que existe hoje, por exemplo, no setor elétrico, esse volume ele é bastante concentrado em um conjunto pequeno de distribuidoras. As 10 maiores respondem por cerca de 3/4 dessas perdas, e Light e Amazonas Energia representam mais de 30% desse volume. Então, o que significa? Realidades distintas. Por exemplo, o caso do Rio de Janeiro, a área em que opera a Light,
é uma área na qual há severas restrições, muitas vezes a perda de controle em face de territórios ocupados. Então, as companhias nem podem colocar suas equipes lá para fazer o combate a esse furto, a essa perda, porque, na verdade, isso significa colocar em risco os seus colaboradores, algo que é inaceitável. O caso segundo, que é o caso da Amazonas Energia, é um caso de instituições que não foram capazes de enfrentar um volume tão elevado. Se a gente analisar o volume de perdas como proporção do consumo ou da energia de baixa tensão, que a gente chama, supera 100%. Ou seja, outras classes de consumidores, inclusive comerciais e industriais, também estão fraudando, também estão contribuindo para esse volume elevado de perdas. Isso é inaceitável. Agora, lá, a gente está diante de uma mudança de controle, é fundamental que a regulação coloque incentivos e o enforcement adequado para poder combater. Se trata de combater a fraude, o furto, o desperdício. É interessante essa sua fala, Joísa, porque quando a gente pensa no Brasil, essas perdas que nos deixam tão longe de outros países, né, da OCDE, elas estão mais relacionadas, então, a crime organizado, como no Rio de Janeiro, ou há uma questão também de vulnerabilidade social e tem esses chamados gatos? Como que o setor e também as autoridades competentes se sabem onde estão, né, essas perdas? O que eles podem fazer para reduzir essas perdas? Outro ponto perfeito destacado por você. Como saber aonde estão? E afinal, é a vulnerabilidade social ou é um outro elemento? É uma leniência ou por exemplo, é uma área dominada por condições irregulares, pelo crime organizado e tudo mais? Os novos contratos de concessão têm sido renovados. A gente teve recentemente uma cerimônia no Ministério de Minas e Energia, no Palácio do Planalto, na qual 14 concessionárias de distribuição de eletricidade tiveram seus contratos renovados. E não apenas esses contratos estão sendo renovados, mas eles estão sendo renovados sob novas condições, mas com foco naquilo que a gente chama da utility do futuro. E é uma companhia que vai prezar pela digitalização, pela modernização das redes e tudo mais. Mas, nesse caso, a gente precisa endereçar também não apenas os problemas do futuro, como a necessidade de desenvolver resiliência, mas também os problemas do passado, que é a capacidade de pagamento dos usuários. Esse decreto que fundamenta esse novo contrato de concessão, ele cria oportunidades, uma prerrogativa de um tratamento diferenciado para áreas que sejam caracterizadas por uma grande vulnerabilidade do ponto de vista social. Bom, a pergunta que a gente tem, então, é como implementar? Como implementar essas faculdades, essas prerrogativas de estabelecer um tratamento diferenciado para recepcionar quem de fato precisa, quem tem um problema de capacidade de pagamento, daquele usuário que está fraudando e tudo mais e por outras razões. Então, a chave está nos dados. A chave está numa caracterização dessas áreas com o que a gente chama de um nível de granularidade, de resolução mais elevado. Para isso, a gente precisa de microdados, novos métodos que possam, então, contribuir para o desenvolvimento de novas ferramentas, uma regulação mais moderna que vai ter capacidade de focar. Focar significa uma política distributiva atinge quem precisa, e não cria aqueles bypasses, aquelas transferências indevidas, transferindo custos de benefícios que são dados a quem não precisa para quem já está com a sua capacidade de pagamento exaurida, suportando ou custos ou impostos que simplesmente comprometem o seu padrão de vida. Tá aí, então, um tema que temos bastante para explorar e vamos seguir explorando, com certeza, no CNN Money. Conversamos com a colunista do CNN Money de infraestrutura, Joísa Dutra. Obrigado, boa tarde. Muito obrigada por colocar foco num tema do passado, mas que contribui tanto para o nosso futuro.